Olá, estamos nos baseando em Salmo 25, verso 3, que nos diz assim, conforme a linguagem de hoje: os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Alguém já quis ser o mal e você contemplou que ele ou ela caiu na sua própria maldade? Deus sabe. Houve conversas que não ouvimos. Age com justiça por nós, mediante uma fidelidade que temos a Ele, a ponto de confiarmos Ele a nossas vidas. Precisamos estar ligados ao Senhor pela oração constante, para podermos ouvir a sua voz dizendo o que devemos fazer. Se precisamos falar menos diante de alguém, se precisamos ter cuidado com alguém que está se aproximando de nós, mas não é confiável. Uma palavra: discernimento. Saber discernir, diferenciar quais pessoas são bênção para as nossas vidas e aquelas que nós precisamos só ouvi-las, falar muito pouco sobre nós ou nada a respeito de nós e simplesmente ter essa educação, essa cordialidade. Muito cuidado com pessoas que pouco tempo te conhecem e já quer saber tudo a respeito de você. Primeiramente, você precisa conhecer essa pessoa que está querendo entrar na sua história. Nós precisamos, meus queridos, ter um discernimento que o Senhor nos concede constantemente. Basta pedirmos em oração. E se você também quer saber assim mais sobre sabedorias, leia Provérbios. Nessa linguagem de hoje, ela é bem acessível, até mais compreensível para que você possa entender e aplicar no seu dia a dia. Eu já fiz uma meditação completa dos versos de Provérbios. Foi o que estudamos anteriormente, antes de começarmos o projeto sobre os Salmos. E basicamente, nós precisamos estar atento à voz do Senhor. E não pergunte a Deus se alguma pessoa se afastou de você. Não vá procurar essa pessoa. Com o tempo você vai entender que aquela pessoa não era boa para você estar por perto. E também há etapas na nossa história de propósitos que Deus tem para as nossas vidas que algumas pessoas vão ficar para trás para que outras possam surgir nessa nova etapa das nossas vidas, algumas vão permanecer. Por que acontecem estas mudanças de pessoas próximas a nós nesses novos ciclos proporcionados pelo nosso Deus? Algumas razões podemos apresentar, tais como essa pessoa não era bem seu amigo ou sua amiga, esse é um primeiro ponto. Então, consequentemente, ele ou ela não fica feliz com as bênçãos que Deus vai trazer para sua vida nessa nova etapa. Há pessoas que realmente foi só para aquele breve momento, foi uma casualidade, ela ou ele falou algo que foi uma resposta de Deus para você e você não se aprofundou naquela amizade porque ele era só um mensageiro do Senhor, naquele momento específico que você precisava de uma resposta. Há aqueles que permanecerão com você, porque o Senhor conhece genuinamente suas intenções ao estar próximo a você, que você vai crescer espiritualmente. Porque essas pessoas, elas te aproximam do Senhor. E as novas pessoas que
irão surgir nesta nova etapa da sua história. Há sempre essas renovações nos nossos ciclos de vida. Eles são muito importantes e muito saudáveis. Não é que você não vai orar mais para aquela pessoa, não vai se portar, não vai agir com cordialidade e educação, que isso é o básico, meus queridos. Agir com educação é uma primazia de uma base social muito importante e de um caráter, de uma humildade, uma empatia muito valiosa que não envelhece com o tempo. Pode que a beleza externa sim vai passar, mas o nosso caráter, a nossa integridade como seres humanos, pautados tais em princípios e valores da palavra de Deus, com sabedoria de conduta social, é maravilhoso. Acredito que você tenha algum amigo, alguma amiga, pelo qual você diz assim: esse homem, essa mulher é muito sábio, muito sábia. Com certeza, eles têm um relacionamento muito profundo com o Senhor, têm um entendimento da palavra, mas um relacionamento no secreto que tanto incentiva vocês, que vocês os tenham também. É muito importante nós conhecermos a voz do Senhor e senti-lo, a presença dele nas nossas vidas, conduzindo toda a nossa história. Fique firme no Senhor. O que é para sua história vai acontecer, independentemente de quem se levantar contra. O nosso Deus agindo à frente, tudo é possível e tudo acontece no seu tempo perfeito. Vamos orar? Santo, 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 grandioso Deus, majestoso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que é a sabedoria. Nós entendemos pela Tua palavra em Provérbios que o temor a Ti é o princípio da sabedoria, meu Deus. E Tiago, no capítulo 1, ele fala que se pedirmos sabedoria, o Senhor nos dá em abundância. Em tanto, Senhor, que nós precisamos. Para coisas corriqueiras do dia a dia, para as relações sociais, para as relações familiares também. Aqueles que têm filhos, têm netos já. Paizinho querido, nos conceda sabedoria e nos dê uma percepção a mais a respeito das pessoas que se aproximam de nós. Espírito Santo, se for para nos calar, nos cale, por favor, para não nos falarmos precipitadamente e falarmos demais aquelas coisas que é somente entre nós, entre a nossa relação com o Senhor. E realmente, Senhor Deus, há pessoas que não precisam e nem devem saber das nossas vidas. Basta dizer ao outro que você precisa de uma oração, que você está vivendo algo que precisa da direção do Senhor, ou está em um propósito de respostas e a pessoa te ajuda em oração. Paizinho querido, nos dê um dia abençoado. Estamos em um novo mês. Agradecidos pelos meses anteriores que passou, pelo teu sustento, pela tua força, pela tua presença, oh Deus maravilhoso. Basta um dia de cada vez, até ser dia perfeito na eternidade, em nome de Jesus. Amém.